E aí eu queria dar uma pegada também de segmento. Que você falasse um pouco sobre o segmento. Como se você estivesse conversando com alguém que pensa em entrar na parte de propriedade intelectual, se inspira no seu negócio. O que é que você considera uma vantagem do seu segmento em si e que você aproveitou disso, mas também uma desvantagem e que foi uma dificuldade nesse começo? Cara, uma grande oportunidade que o mercado tem, que na época tinha e agora ainda tem, é que a barreira de entrada desse segmento não é tão alta. Então a gente tem advogados que fazem, a gente tem contadores que fazem, a gente tem pessoas de agência que fazem. Então eu não sou advogado, eu sou administrador por formação, tenho um MBA em propriedade intelectual, sou especialista em propriedade intelectual. E então foi o caminho que eu escolhi, né? Mas eu não sou formado em direito. E então um lado positivo é esse, a barreira de entrada dele é bem aberta, não é muito alta. E aí uma grande dificuldade que eu tive na época, que a gente continua tendo hoje, é que pelo fato de a barreira de entrada não ser muito alta, muita gente poder entrar, acaba que a gente tem uma grande quantidade de pessoas que não entendem do segmento, que fazem coisas que não são legais, que vendem marcas que não eram para ser registradas, que vendem ideias que vender algo para o cliente que não é legal para ele, não funciona. Então tem muito conteúdo, até na internet mesmo a gente vê conteúdo que a gente vê, é para vender, mas não funciona, na prática não funciona. Então existe muita gente no mercado que tá ali, infelizmente, e que o dia a dia tá sendo queimado por conta disso. Cara, eu tenho uma similaridade muito grande nisso na contabilidade. É uma coisa muito complexa, aqui no Brasil principalmente, essa questão de contabilidade. Então tá aí nossa CLT gigante, nosso sistema tributário que eu gosto de chamar de manicômio tributário, porque é uma loucura, você deve saber. Sim. E realmente, tem muita gente fazendo, tem muito contador fazendo, e acaba manchando um pouco, mas também, e assim, não tô falando da minha classe, né? Acho que os contadores ultimamente eles têm se unido muito e compartilhado experiências, saberes para trazer mais qualidade para o empresário, que é nosso cliente no final do dia. Mas tem um detalhe também que eu acho que é muito importante, que talvez você possa ter sentido isso. O fato de ter muitos fazendo de forma errônea faz com que quem faz bem e com qualidade fique em evidência. Isso. Eu acho que isso pode ter acontecido com a Farol. Sim, aconteceu com a gente. E hoje nós temos números que praticamente nenhuma empresa do Brasil tem. Hoje nossa taxa de sucesso é acima de 89%. Se a gente for ver a média nacional, dá 40%, 44%. A gente tem mais que o dobro. O que é que você atribui a ter essa taxa tão diferente da média nacional? Todo o processo que existe dentro da Farol, desde o momento da recepção do cliente, o lead que chega, ao trabalho que é feito, ao todo o treinamento que a gente tem, que é muito pesado, o treinamento da Farol é muito pesado, e eu estou sempre acompanhando. Então, dentro da Farol, a gente tem todos os processos muito bem detalhados e existem os responsáveis por aqueles processos. E a gente consegue acompanhar desde o momento que o lead chega até a entrega final do cliente, quando a gente entrega o certificado. E aí, o que mais diferencia? É exatamente isso. Como tem muita gente fazendo coisa errada, quando a gente faz o trabalho certo, o cliente ele escuta diferente. Quando a gente recebe o cliente, a gente tem que fazer uma análise prévia no INPI. Analisa para ver se a marca é passiva de registro, se não é. São 23 vedações legais. Além disso, tem questão interpretativa do INPI, tem decisões anteriores do INPI, tem novidades, decisões novas do STJ. Então, assim, é muita coisa. Até o passado é incerto, né? Isso. Então, assim, não tem como a gente garantir que a marca vai ser registrada, porém, uma análise bem feita, uma análise detalhada, a gente consegue ter a visão real. Aumenta essa taxa de sucesso. Muito. Então, como o meu time está em constante, o processo de treinamento nosso hoje dura em torno de 3 meses, e meu time está em constante reciclagem, o tempo inteiro. Então, meu time ele é cobrado tanto para vender, quanto para ter uma taxa de sucesso elevada, para que a gente consiga manter. A gente, no ano passado, aumentou o nosso time e ainda assim, com a quantidade de pessoas maior no time, com a quantidade de clientes novos chegando com a maior quantidade de análise de marca, a gente aumentou a nossa taxa de sucesso. Então, tudo isso é baseado nos processos que a gente tem. E esses 89% está baseado desde o treinamento, desde a pessoa que a gente escolhe, porque na hora da gente fazer a seleção, a gente tem que escolher pessoas que sejam honestas, que tenham um perfil parecido com o nosso, porque por ser um segmento muito técnico, que aí é exatamente como acontece com vocês. Por ser um segmento muito técnico, na hora que o cliente ele me procura, que ele procura Farol, ou o cliente procura o contador, por ser técnico, tudo que você disser, ele vai acreditar. Então, na hora que a gente chega uma marca pra gente, se ele sabe que existe a possibilidade de que o INPI, por exemplo, indefira a marca, ou que, por exemplo, a Receita entenda de uma forma diferente, na hora que ele está escolhendo você ou escolhe você ou a mim, ele confia no que a gente está falando.
Então, eu preciso de pessoas que tenham caráter, que tenham capacitação, que saibam fazer e que sejam justas. E é isso que a gente prega lá. E aí, a partir disso, a gente consegue, de acordo com todo o andamento do processo, conseguir ter um resultado muito grande. E além disso, a gente tem, desde o momento inicial, todo o processo nosso ele é feito de forma estratégica. Eu acompanho todo o processo. Da hora que o cliente chega, eu não tenho mais contato direto com o cliente. Sim. Mas eu tenho contato com tudo o que está acontecendo com o cliente. Dentro do nosso CRM, a gente acompanha o que foi dito, o que foi formalizado. Se a marca tem risco, é formalizado para o cliente, ele tem que dar o visto lá, dizendo, eu concordo, eu sei que tem risco e eu quero fazer. E a gente geralmente não faz, mas quando o cliente quer, ele vai lá e dá o visto. Isso gera credibilidade, né? De dizer, amigo, não acredito que seja, mas você quer de toda forma? Tá aqui, vamos fazer. E aí ele vai lá e ele tem que dar o visto dele. Bacana. E são coisas que vão, né, mostrando para o cliente que o interesse da gente é ajudar ele. E outra situação importante é, por eu ser especialista na área, eu presto consultoria na área, eu sei o que é que acontece na prática. Então, na hora que o cliente chega e diz, mas isso não dá em nada, eu tenho como chegar e dizer, isso não dá em nada, mas esse processo aqui. Esse processo aqui é no cliente nosso, que o nosso jurídico fez, que eu fiz consultoria, que a indenização foi 4.200.000. Caramba, isso dá alguma coisa? Dá. Tem outra aqui que foi 30 e poucos mil. Essa consultoria aqui que eu fiz, os caras me contrataram porque tava com um processo de 1.200.000 e o cara foi lá e me contratou para eu tentar fazer toda a negociação para a gente reduzir para 60 mil. Então, isso são coisas que quando o cliente ele vê, como a gente trabalha tanto na parte administrativa, eu trabalho na parte consultiva e meu jurídico trabalha na parte judicial. Então, a gente tem todas as esferas ali. Então, a gente consegue levar para o cliente uma segurança maior. Você abraça tudo envolvendo propriedade intelectual, isso, né? Isso. Na esfera administrativa, se precisar ir para a parte judicial, você tem o jurídico. Isso. E se precisar também a parte, vamos chamar da intelectual, consultiva, de dizer, amigo, você deve tomar esse caminho ou deve tomar aquele, você isso. também atende. Isso. E aí, a partir disso, a gente consegue ter toda essa taxa de sucesso elevada. E aí, como o meu jurídico ele trabalha fortemente ou exclusivamente com propriedade intelectual e eu presto consultoria na área, também os indeferimentos nossos eles são baixos. Nesse momento, a gente está com 11% de indeferimento, ou seja, de 100 marcas ainda entrada, 89 são deferidas e 11 são indeferidas. Dessas 11 que são indeferidas, nesse momento, a gente está revertendo mais de 50%. Então, isso acontece desde a análise inicial, que a gente faz de forma detalhada, que a gente analisa tudo. A defesa que é feita, a gente faz com base naquilo que a gente vê, decisão de NPI, decisão da STJ, enfim, decisões anteriores de NPI, tudo. Então, além de a gente ter uma taxa de sucesso muito elevada no começo do processo, quando a marca é indeferida, ainda consegue reverter. A gente ainda consegue reverter mais da metade dos recursos. E, Júlison, uma coisa, assim, considerando todo esse cuidado que você tem com o cliente, eu te acompanho lá nas redes sociais, eu vejo que tem um momentozinho que eu acho que é chave. A entrega lá do quadrinho. Como é quando o pessoal vê aquela logomarca dele e diz assim, batendo no peito, isso aqui é meu, tá tudo certo. Como é que é a experiência desses clientes, assim, o depoimento deles para você? Cara, assim, a concretização mesmo que o trabalho que a gente fez deu tudo certo, que a confiança que o cliente teve na gente valeu a pena, que deu tudo certo. E para ele a concretização do sonho dele, né? Porque muita gente fala, mas marca, se eu tiver um problema eu troco. Não é assim. Não é. Porque existe investimento em marca, né? Todo o sonho da gente, todo o negócio da gente, ele tá literalmente materializado numa marca. Porque, você tem sua estrutura, tem seu negócio, mas o que vende, o que comunica toda a seu know-how, sua qualidade é a marca. O que é que diferencia uma commodity, né? Isso. Então, você consegue diferenciar a partir da marca. E aí, quando ele recebe, ele diz, deu tudo certo, e dá aquela sensação de alívio, assim, uma sensação muito massa. E a resposta do cliente pra gente é um negócio muito massa. A gente hoje tem, no Google, atualmente, a gente tá com 300 avaliações no Google, todas de clientes reais. Não é um primo, não é um vizinho, não, é cliente real. O cliente mesmo foi lá. E até nisso também a gente trabalha com extrema transparência. São mais de 300 avaliações, são de clientes reais. Quer a prova disso? Todo cliente que avalia, a gente responde e diz, obrigado, tal o nome do cliente, por confiar em registrar a marca tal com a gente. Então a gente coloca a marca do cliente. Tá com alguma dúvida? Só copia a marca lá, vai lá no INPI, coloca que vai aparecer lá a marca do cliente registrada e a gente como procurador. Então todo mundo que avalia é cliente real. Que bacana. Então nós temos 300 clientes que entraram lá, avaliaram e todas 5 estrelas. O mais massa disso a gente tá no segmento que tem várias pessoas que estão errando, que fazem várias coisas que não é legal. Difícil, né? Isso. Da média nacional. E o cliente reconhecendo no final. Então, pra gente é a coroação da gente, onde a gente consegue
Tipo, dá aquela sensação de, pô, deu tudo que a gente fez, tudo que a gente planejou, deu tudo certo. Todo aquele processo que tá lá no CRM, que você tá acompanhando, chegou no final. Isso, no final e Validou com e deu êxito. certo. Com Exatamente. êxito. Que bacana.